Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos hoje a memória de Santa Teresa Benedita da Cruz. Talvez você não conheça esta santa por este nome, porque ela é mais conhecida pelo seu nome secular, Edith Stein. Edith Stein era uma filósofa ateia que se converteu ao catolicismo e tornou-se uma grande santa, morrendo no campo de concentração como mártir do nazismo. Como foi a conversão desta filósofa ateia? Veja, em primeiríssimo lugar, ela nasceu numa família judia. E era uma família piedosa. Sua mãe era uma judia devota e ela foi criada no meio das orações. Mas aconteceu que, na sua adolescência, em um certo momento, a própria Edith diz que ela, deliberadamente, ou seja, com plena consciência, ela parou de rezar. Parou de rezar, não simplesmente como fazem as pessoas, porque é muito comum você encontrar pessoas que rezavam na infância e, de repente, deixam de rezar por descaso. Não, ela parou de rezar porque assim decidiu. E resolveu buscar a verdade. E para ela, a verdade era o ateísmo. Ela, então, se matriculou na universidade como jovem, mas se matriculou em 3 cursos ao mesmo tempo. Ela fez filosofia, língua alemã e história. Nós estamos aqui no início do século XX, em 1911. Ela tinha somente 20 anos de idade, e era raro nessa época uma mulher cursar a universidade. Agora imagine só uma mulher cursando 3 cursos diferentes. Ela ficou tão entusiasmada com a filosofia e com a busca sincera da verdade na filosofia, que ela então se transferiu para Göttingen, onde estava vivo, naquela época, o mais importante filósofo alemão, Edmund Husserl. Husserl era o iniciador de uma nova corrente filosófica chamada fenomenologia. Qual era o lema do Husserl? Vamos voltar às coisas, né? Ou seja, vamos voltar às coisas de verdade. Por quê? Porque a filosofia alemã, ela já desde Kant, né, que morreu em 1804, só para você se localizar no tempo, nós estamos falando aí de um século, né? Teve Kant, teve Fichte, Schelling, Hegel, Companhia Limitada. Toda a filosofia alemã foi na direção do idealismo, ou seja, o filósofo não ia atrás das coisas, não ia atrás da verdade que estava lá fora, né? Toda a filosofia alemã ficou aprisionada num subjetivismo. E então, Edith Stein, buscando a verdade, veja, era uma menina que era ateia, mas ela tinha muita virtude. Buscando a verdade, ela foi atrás deste Husserl, porque ele prometia que levaria para as coisas, né? Para as coisas mesmas. O fato é que a filosofia, a fenomenologia de Husserl demonstrou-se cada vez menos apta para fazer aquilo que ela prometia, né? Levar para a verdade. E Deus, na sua bondade, começou a atrair Edith Stein para a Igreja Católica através de pequenos acontecimentos. É interessante a gente notar isso, que Deus vai chamando, e chamando por acontecimentos, não por raciocínios. Acontecimentos que marcam, que chocam, né? Ela, como era muito estudiosa, a primeira coisa que tocou foi quando ela resolveu estudar. Não por espiritualidade, mas estudar por curiosidade da língua alemã, estudar a oração do Pai Nosso. E ela ficou impressionada, né? Com aquela oração, com o conteúdo da oração e, ao mesmo tempo, via que não conseguia realmente crer naquilo que a oração dizia. No entanto, ela, muito cheia de virtudes, como pessoa reta, se ofereceu como enfermeira diante da catástrofe e da tragédia da Primeira Guerra Mundial.
Em 1914, ela interrompe os seus estudos e vai ser enfermeira. Ela mesma disse que agora a vida privada não interessa mais. Diante desse grande acontecimento histórico, dessa tragédia, eu não tenho mais vida, a vida não me pertence. E ela foi ser enfermeira. E chegou a ganhar, inclusive, uma medalha da Cruz Vermelha. Tal foi a sua bravura, né, cuidando dos enfermos durante a Primeira Guerra. Então vejam que a conversão de Edith Stein não foi uma conversão improvisada. Não é que ela, de repente, assim, acordou de manhã e virou católica. Né? Não, ela estava verdadeiramente buscando a verdade. Aqui ela nos recorda bastante a atitude de Santo Agostinho, né? Porque foi exatamente isso que aconteceu com Santo Agostinho. Santo Agostinho queria verdadeiramente, desde que ele leu o Hortêncio de Cícero, ele queria a verdadeira filosofia, ele queria conhecer a verdade. Mas, apesar de tanta virtude, Edith ainda não deu o passo. Terminada a Primeira Guerra, aconteceram 2 pequenos fatos que chocaram ela bastante. Vejam, até aqui ela era uma judia, ateia, que não tinha tido contato nenhum com o catolicismo. Ela estava acostumada a ir às sinagogas ou a ir a igrejas protestantes. E o que é a sinagoga e a igreja protestante? São lugares de reunião, né? Onde as pessoas se unem para rezar. Mas ela, um dia, resolveu visitar a Catedral Católica de Friburgo. E ficou chocada. Ela entrou lá como turista. Entrou lá para ver obras de arte. Mas ela entra na catedral e viu uma mulher que entrou na catedral com uma cesta de compras, se ajoelhou e começou a rezar. Aquilo para ela era uma novidade. Era coisa absolutamente incrível que uma pessoa entrasse num prédio vazio e se recolhesse e começasse a falar com alguém que estava lá presente. Ela não sabia do Santíssimo Sacramento. Ela não sabia da presença de Cristo na hóstia consagrada. No entanto, ao ver a atitude daquela mulher, ela ficou chocada. Teve outras experiências, como a experiência quando ela, hospedada na casa de um camponês, viu ele fazer a oração da manhã com os seus empregados. Mas o golpe de misericórdia que realmente fez com que a Edith Stein pensasse verdadeiramente, começasse realmente a lutar pela conversão e pelo catolicismo, foi quando uma amiga sua, Anna Reinach, que era judia também, como ela, ficou viúva. Ela foi lá visitar a Anna Reinach e viu que ela estava serena, que ela estava tranquila diante da morte do próprio marido. Ela tinha se convertido ao catolicismo. E Ana começou a falar para Edith Stein a respeito da cruz de Cristo. Como ela tinha abraçado a cruz e como a cruz tinha sido o seu consolo, tinha sido verdadeiramente a sua força. Isso chocou Edith Stein. Ela foi e começou a investigar as verdades católicas. Descobriu os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Achou a obra muito densa. Fez as meditações durante 30 dias, mas não chegou a se converter. A conversão tinha uma data marcada e tinha um instrumento escolhido por Deus, porque dizia respeito à vocação de Edith Stein. Edith Stein tinha sido pensada por Deus como carmelita. Um dia, Edith Stein foi visitar uns amigos. E um dia ficou sozinha em casa. Os amigos saíram
para um compromisso. Ela, entediada, passeando pela biblioteca, pegou um livro a esmo. Era a vida de Santa Teresa. Era o livro da vida de Santa Teresa, escrito por ela mesma. Edith Stein começou a ler. Era noite. E a noite começou a avançar. E ela não parava de ler. E veio a madrugada, e ela continuou lendo. E raiou o sol, quando finalmente, no fim daquela longa noite em que ela leu toda a vida de Santa Teresa, quando ela fechou o livro, ela disse para si mesma: aqui está a verdade. E se converteu. Se converteu porque viu na vida de uma santa a vida de Cristo. O Cristo vivo. Não uma teoria, mas uma realidade viva. Cristo vivo nos seus santos. Ela então comprou um catecismo, comprou um missal e, como boa estudiosa, estudou o missal e o catecismo, e só depois do seu estudo privado é que ela foi participar pela primeira vez de uma missa para saber o que é que ela ia encontrar. Depois dessa missa, ela foi até o pároco, pediu o batismo, foi batizada e, para fazer de uma longa história, uma história curta, né? Ela, depois de um período de batizada, vivendo como leiga católica, fazendo conferências e fazendo o bem, viu que não havia mais espaço para uma judia na sociedade da Alemanha e resolveu seguir a sua vocação que ela queria desde o início. Ela tinha sido batizada para ser carmelita. Foi carmelita no Carmelo de Colônia, depois, por causa das perseguições nazistas, foi para um Carmelo na Holanda, e de lá, né, por causa da reação dos bispos holandeses contra Hitler, Hitler se vingou e invadiu os conventos e deportou religiosos, principalmente os de origem judaica, para campo de concentração, e morreu martirizada in odium fidei, por ódio à fé que Hitler tinha para com os católicos. Aqui não quero enfatizar tanto a questão do martírio de Santa Teresa Benedita da Cruz, mas a sua conversão. A conversão de quem verdadeiramente, né, buscava a verdade. Quem realmente quer a verdade, encontra a verdade que é Cristo. Então, você também, que é católico, que tem fé, não pense que a fé é um engano. A fé é um auto-engano. Faz de conta que é verdade. Não, não. Busque a verdade. Porque quem busca a verdade encontra aquele que é a verdade, que é o Cristo vivo, na sua igreja, na sua Santa Igreja Católica. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.